40 dias e 40 noites, a arca ficou ali. E agora repousa sobre o monte Ararat. Nos conta a Bíblia agora que o Senhor ele faz um pacto com Noé, dizendo: olha, eu não vou mais destruir o meu povo, eu não vou destruir, ó, sempre quando eu ver esse sinal do arco-íris, lembra da minha aliança, a qual eu faço contigo. Mas aí nós vamos começar a andar sobre a Bíblia, nós vamos começar a folhear aqui, e nós vamos ver que o Senhor, ele levanta homens para guiar o povo, mas o povo estava sendo abençoado por Deus, mas o povo estava andando segundo a sua vontade, segundo o seu coração. O povo estava com fome, o seu querido estava pecando, estava até mesmo murmurando contra Deus, e Deus estava vendo que o povo estava sempre em direção errada. Deus precisava fazer algo. Nos conta a Bíblia no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 59 e o seu versículo 2, que a iniquidade e o pecado é que o separa de Deus. É o que separa de Deus. Os nossos pecados são os que separam de ter a comunhão com Deus. Deus, ele queria ter uma comunhão com o povo. Deus, ele queria até mesmo ter uma intimidade com o povo. Mas o povo estava andando segundo o seu querer. O povo, uma hora estava servindo a Deus, outra hora estava servindo a outros deuses, a Baal. E Deus já estava, as suas narinas estavam subindo e não estava agradando a Deus. Deus precisava fazer algo. Deus precisava fazer algo para que o homem novamente pudesse ter uma comunhão com Deus. E se nós formos ler a Bíblia, quando naquela época era se cometido um pecado, tinha que ser oferecido um sacrifício para Deus, tinha que ser pegado um animal sem mancha, sem mácula nenhuma, e era oferecido em sacrifício para Deus. Se Deus o recebia, Deus o mandava com fogo. Mas sempre, quando alguém errava, sempre era necessário fazer um sacrifício. Mas Deus queria ter intimidade com o povo, mas o povo não queria ter intimidade com Deus. Nessa noite, eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Deus, ele quer ter intimidade comigo e com você. Mas é necessário que eu e você abra o nosso coração. É necessário que você abra o coração para ter intimidade. É necessário que você abra o seu coração para que ele possa falar com você. E nós vamos andando diante da palavra de Deus. E nós vamos ver quando Paulo, ele diz à igreja de Roma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O povo estava destituído da glória de Deus. O povo já estava em pecado e todos estavam destituídos da glória de Deus. Eu e você não era para estar aqui nesta noite adorando, glorificando a Deus. Em plena terça-feira, você poderia estar muito bem na sua casa. Em plena terça-feira, os jovens poderiam muito bem estar, quem sabe, aí no mundo afora, quem sabe nessas baladas. Mas a prova é Deus que eu e você estamos aqui, é porque Ele escolheu eu e você para que possamos adorar a Ele. A Bíblia nos diz agora que Deus olhou para a terra e não viu ninguém para que pudesse até mesmo usar para que pudesse novamente a intimidade, a comunhão voltar. Deus olhou para a terra e viu a terra cheia de iniquidade, cheia de pecado. Por isso que lá no Evangelho de João, aonde o nosso pastor Wagner leu, a qual diz, Evangelho de João, capítulo 1, seu versículo 14, a qual diz sobre as nossas vidas. Eu olhando, eu falei: Deus, o Senhor é fiel. É por isso que João escreve dizendo que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória.
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Ele teve que enviar o seu Filho para que pudesse ser levado à cruz do Calvário, para pagar um preço, não de ouro, não de prata, não pagar por qualquer moeda nenhuma, mas sim pagar um preço de sangue na cruz do Calvário. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, no seu sublime trono, ele desce e ele se faz homem e ele começa a habitar sobre o povo. Nos conta a Bíblia agora que ele começa agora a andar, a fazer milagres, como foi dito. E agora é chegado o momento de ser levado ao cruz do Calvário. É necessário o nosso Cristo ser levado à cruz do Calvário. Agora Jesus, ele vai e agora ele começa a ser, até mesmo ser crucificado. Antes de ir ao monte do Gólgota, ele passa até mesmo pela casa de Caifás e ali começa a ser interrogado. Jesus agora sendo crucificado começa a tomar cada chicotada e ele diz: isso daqui, essas chibatadas que estou tomando hoje é porque há 2000 anos depois virá o povo a qual tem intimidade, a qual ele está me adorando. A cada chicotada que ele tomava era por causa de mim e de você, era para que hoje você estivesse aqui adorando a ele, glorificando a ele. A primeira chibatada ele dizia assim: tá vendo? É porque lá no futuro, daqui 2000 anos, haverá uma igreja a qual vai estar me adorando. Essa daqui é para as irmãs a qual vai me adorar, a qual vai louvar o meu nome. Essa daqui vai ser para a mocidade, vai ser um jovem lavado, vai ser um jovem remido na minha presença. Deus agora é levado. Jesus agora começa a andar com aquela cruz, a qual não era dele, aquela cruz a qual era de Barrabás, a qual o povo que for abençoado pedirá: solte Barrabás e crucifique. Muitas das vezes não seja hoje, nós estamos dizendo assim: crucifique Jesus, estamos crucificando Jesus. E você diz para mim: como que eu estou crucificando Jesus? E você estamos crucificando Jesus é quando eu e você não pegamos a palavra, é quando eu e você diz assim: ah Deus, eu não, Senhor, eu não vou falar não. Ei, se você está aqui nessa noite é porque Deus ele te escolheu. Abre a tua boca e fala do amor dele. Deus ele te escolheu, não foi para você ficar sentado apenas para ser um prego, não foi para você vir aqui apenas ser desfilar, até mesmo mostrar tua roupa para o pastor, até mesmo ver que a igreja é desfile de moda. Deixa eu dizer que a igreja ela não é desfile de moda. A igreja não é para você mostrar o teu cabelo, a igreja não é para você mostrar a tua roupa, a igreja é lugar de você adorar. E se você está aqui, pregue a palavra e louve a ele. Louve a ele nessa noite. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Ei, a Bíblia diz que quem ouve a nossa vida é ele. Você só tem que fazer o seguinte: é abrir a tua boca. Se você abrir a tua boca, ele vai te usar. Ah, mas eu não sei louvar. Deus não está preocupado com estrela, porque se Deus estivesse preocupado, ele ia lá na Globo. Deus ele pega aquele que não sabe cantar, coloque aqui no altar, e quando abre a boca, Deus ele começa a visitar a igreja com a presença dele. Se Deus estivesse preocupado, Deus pegaria esses cantores famosos e colocaria aqui. Mas se Deus chamou você, então ouve e adore. O segredo da sua vitória você
Jesus agora está sendo pendurado na cruz do Calvário, sua mão está sendo pregada, os seus pés estão sendo amarrados. E ele dizia assim: Pai, olha, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice. Olha, quem sabe Deus, como filho de Jesus, olhando para o Pai, dizendo: Pai, olha, se fosse por mim, eu ia largar que mais. É por ti, mas é para um povo que vai adorar. Jesus agora está na cruz do Calvário. E ele dá um brado dizendo: está consumado. Está consumado. Uma nuvem negra entra. O inferno agora, quem sabe, está festejando, dizendo: acabou. Acabou. Não haverá mais comunhão. Não haverá mais intimidade. Agora, quem sabe, Satanás estava festejando, dizendo: a criatura como ele criou para adorar já era, vai estar toda destruída. Está destruída porque o pecado entrou. O pecado entrou e destruiu. Agora eu vou fazer desse jovem o maior traficante. Eu vou fazer dessa jovem a maior prostituta. Eu vou fazer dessa família a destruição. Vai acabar. Quem sabe passa o primeiro dia, Satanás está em festa. Passa o segundo dia, Satanás com seu demônio em festa, dizendo: agora esses jovens é nosso. Nós vamos arrasar aqui. Esses jovens vai ficar mesmo no mundo das drogas. Vai ficar aí, ó, se prostituindo. Vai ficar aí, ó, no mundo do crime. Essa mulher, ela vai se prostituir. Eu vou fazer dela o que eu quero. Mas ao terceiro dia, mas ao terceiro dia, é ao terceiro dia, lavada calações de calabadaça. Alamalto como dar assim de calabandaça. Ressurja a esperança. No mundo aí fora diz que a esperança é a última que morre. Lá no mundo é esse ditado, mas na presença do meu Deus põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. Ei, a esperança, ela ressuscitou. Ela ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. E ele vai agora até o inferno e diz assim: ei, acabou. Acabou o teu reinado. A chave da vida e da morte me pertence. A chave da vida e da morte pertence a mim. E Deus, ó, restitui. Pega aquela chave da vida e da morte. E agora, pega um jovem drogado. Pega aquela prostituta. Pega aquela família como estava perdida. E Deus, ele começa a fazer, sabe o que? Começa a limpar. Ele começa a limpar. Ele começa a limpar. Ele começa a limpar. Ele vai tirando aqueles espinhos. Ele começa a fazer, sabe o que? Ele começa a lavar. Ele coloca com as suas águas agora a lavar. Suas fontes começam a lavar. Ele pega aquela veste suja. Ele tira. E ele começa a colocar umas vestes novas. Ele coloca uma veste branca. Ele coloca uma coroa. Ele coloca uma sandália nos pés. E ele diz assim para Satanás: ei, tá vendo esse jovem que você queria fazer um traficante? Agora eu vou fazer o maior pregador da minha palavra. Ele vai andar sobre os quatro cantos da terra para anunciar a minha palavra. Tá vendo essa daqui? Você queria fazer dela uma prostituta, mas eu lavei, eu limpei. Ó, eu tô dando para ela um esposo. Eu tô dando para ela uma filha. Ó, ela vai louvar o meu nome. E quando ela louvar, eu vou descer com a minha glória. Deus estava restituindo novamente a comunhão a qual estava perdida. Deus olha assim para Satanás e diz assim: ei, a minha criatura a qual eu fiz foi para me adorar. Você tentou lá atrás quebrar a comunhão, mas você não pode. Sabe por quê? Porque é criatura minha. Foi minha criatura, foi das minhas mãos. Foi das minhas mãos que eu fiz. Por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado, mas por um outro entrou a vida. E lá atrás,
Foi se perdida a comunhão. Nós estávamos destituindo, estávamos perdidos. Mas Deus nos resgatou. Ele disse assim, ó, tá vendo essa daqui? Ela vai louvar o meu nome. Tá vendo esses daqui que estão no altar? Lavada chora, lavada cala, mandás. Eu vou limpar, eu vou dar veste o nome, vai anunciar a minha palavra. A lavada cala, mandás, filha, cala, mandás. Deus, Ele traz novamente a comunhão. Deus, Ele traz novamente a comunhão novamente com Ele. Satanás, da maneira astuta, ele olha assim e diz assim, o teu filho pecou, teu filho está pecando. Aí Deus, ele diz assim, o preço foi pago lá na cruz do Calvário. Aí Jesus, ele diz, lá em João capítulo 2, que João escreve, filhinhos, se pecares, tem uns advogados para julgar a tua causa. Satanás, ele sempre vai tentar te acusar, dizendo assim, você é pecadora, você é pecador, você não pode ter intimidade com Ele, você não pode ter comunhão com Ele. Aí Deus diz assim, filho, filha, o preço foi pago, não precisa mais agora de sacrifício não. Eu não preciso mais de animal não, o véu do tempo está rasgado. Aí você chega no altar, só dobra o joelho. Dobra o joelho diante do altar e diz, Pai, eu pequei contra ti. Aí Deus, ele olha do céu e diz, olha lá, Pai, agora ele diz que pecou. Aí Satanás acusando, aí ó, tua criatura pecou. Aí Jesus, como advogado, ele pecou, mas ele está se arrependendo do que ele fez. Pai, dá uma nova chance. Dá uma nova chance. Aí Satanás, é tua criatura, aí pecou, não vale nada. É esse que você quer usar, hein, Jesus? É, Pai, é esse daí mesmo. Ele sempre está aqui no altar reconhecendo que precisa do Senhor, que precisa de mim, que precisa do Espírito Santo. E nessa noite, Satanás pode tentar quebrar a nossa comunhão, mas sempre aleluia a Deus. E Jesus, ele vai jogar a tua causa dizendo assim, ei, ele pode até mesmo te acusar, mas eu estou aqui como advogado para advogar a tua causa. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Por isso que Mateus, ele escreve que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos, você estava perdido, mas Ele nos salvou. Entenda nessa noite, você é instrumento de Deus. Você é criatura dele. Você é criatura de Deus. E Satanás não pode quebrar a tua comunhão com Ele. Entenda que é sempre no altar. É no altar. É no altar que nós nos encontramos verdadeiramente com Ele. Ei. Sempre quando Satanás vem te acusar, dizendo que você pecou, você diz assim, olha, Satanás, eu errei, mas o meu advogado, ele joga minha causa, e eu sei que ele é perdoador, e ele está jogando a minha causa. Não deixa Satanás colocar no teu coração dizendo que você não é nada, que você não é ninguém. Você nessa noite é príncipe, você é princesa de Deus. Você é príncipe, você é princesa. E Satanás quer tentar tirar essas vestes brancas, quer sujar,
quer tirar a tua intimidade com Deus. Mas que nessa noite você possa ter intimidade com Ele e dizer: Senhor, por toda a minha vida eu vou te louvar. Por toda a minha vida eu vou louvar ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero te convidar você nessa noite. Quem sabe você está aqui e você diz: Pai, me dá força. Quem sabe você está aqui, Satanás te diz assim: cadê a sua intimidade, a sua comunhão? Quem sabe você está aqui e Satanás vem te acusando, dizendo que você não é nada. Eu quero dizer para você nessa noite, para você falar com Deus. Diz assim: Deus, eu vou te louvar. Em todo o tempo eu vou louvar ao Senhor. Peça para Deus nessa noite Ele te dar força para você caminhar, para você prosseguir, para Ele segurar nas tuas mãos. Peça para Deus nessa noite, para Ele segurar você nos braços dEle. Peça para Deus nessa noite te carregar. Ainda que você diga assim: Deus, eu não tenho mais força, mas é Ele que segura nas tuas mãos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Louva Ele nessa noite, Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. não se canse de adorar, não se canse de louvar a Ele. Posso ouvir a tua voz, Ouça a voz do Senhor falar com você nessa é mais noite. doce do que o mel. Aleluia! Que me tira desta cova, Olha Deus entrando sobre a tua vida e te tirando dessa cova nessa e me noite. leva até o céu. Se prepara, porque Deus Ele vai abrir os céus nessa noite sobre a tua vida. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Muita ordem ao céu, Aleluia. e eu não sei. Sinta Deus nessa noite sobre a tua vida. Eu me sinto tão seguro. Abra o teu coração e deixa Deus te usar nesta noite. No teu colo, Deixa Deus te usar nesta noite. Olhe chegando nessa noite da tua vida. A força que abre sobre você.
Aleluia. Amém. Que você possa sair daqui